Fala, jovem! Estamos aqui de volta, professor Juarez, para mais uma aula de geografia. A gente continua no Nordeste, já está acabando, gente, está acabando. Vamos lá. Olha só, galera, na última aula a gente falou sobre duas áreas aí específicas, né, dentro das sub-regiões nordestinas. Falamos sobre Zona da Mata, falamos sobre o Agreste. Show de bola? Hoje, galera, o que a gente vai fazer? Eu tô com a mesma roupa, mas é outra semana, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre sertão e a gente vai falar sobre meio norte. Duas outras sub-regiões dentro do Nordeste, duas outras sub-regiões que têm características muito particulares dentro dessas áreas. Show de bola? Vamos começar, obviamente, né? De novo, indo da direção do litoral para o interior. Então, a gente vai falar sobre o sertão nordestino. E aí é óbvio que vocês já trazem muita informação sobre isso. Muita informação. Por quê, galera? Porque o sertão é a área mais conhecida do Nordeste. Sempre que a gente fala de Nordeste, a pessoa pensa, seca. Nordeste é seca. É esse negócio aí semiárido, não tem água naquele lugar. É isso, tá? É mais ou menos assim, tá? É mais ou menos assim. Mas essa é a área de mais problema dentro do Nordeste. É a área que tem mais impactos ali dentro do Nordeste. Principalmente pelos baixos índices pluviométricos, tá beleza, galera? A gente vai ter uma pequena quantidade de água aí, de chuva sendo distribuída ao longo de todo o ano, o que vai trazer vários impactos para a população que vive nesse espaço. População, né, que produz muito, população mais pobre, obviamente, né, que produz muito ali uma agricultura familiar, que produz também uma pecuária, tá? Só que como é um espaço de seca, a gente vai ter muitos problemas para essas famílias. Essas famílias acabam sofrendo demais dentro desses espaços. Show de bola? Então, essa baixa quantidade de chuva, ela já traz para a gente aí um problema, um impacto inicial que precisa ser muito bem entendido pela gente, tá? Gente, uma outra coisa. Se na parte mais pro litoral a gente tinha lá a Mata Atlântica, aqui nessa área do sertão vai predominar pra gente uma vegetação chamada de caatinga, tá? E a caatinga vai ser absolutamente preparada para essas condições climáticas muito adversas, tá? E qual é a principal preparação que ela vai ter aí, tá? Todo o formato das plantas, toda a existência dessas plantas, ela vai ser motivada, né, para sobreviver com baixa quantidade de água. Por exemplo, nós temos as plantas chamadas de xerófilas, tá bom? Com X. Xerófilas. O que são as xerófilas, galera? São plantas que trocaram, por exemplo, as folhas por espinhos. Os cactos, tá? Os famosos cactos. O Nordeste, ele vai ter muitos cactos nessa região do sertão. Show de bola? Porque os cactos evitam, né, que essa planta perca água para o ambiente e ela consegue ali se manter hidratada ao longo dos períodos da seca, tá beleza? Tanto que é uma prática comum, né, consumir alguns tipos de cactos para a hidratação pela falta de água existente em determinados espaços, tá? Foca nesse negócio que eu tô falando. Falta de água existente em determinados espaços. Se tem falta de água, de chuva, é óbvio que os rios ali são essenciais. Principalmente, galera, os rios que nós vamos chamar de perenes. O que são rios perenes? São rios permanentes. São rios que duram o ano inteiro com água. São rios que têm uma grande quantidade de água e ela vai existir, né, durante um ano inteiro, tá? Principalmente um rio específico. Esse rio é chamado de São Francisco ou então Velho Chico, tá? E é a bacia do Velho Chico, é a bacia do Rio São Francisco, que vai trazer água, que vai levar, na verdade, né, água para essa região mais seca do território brasileiro, tá? Então, o São Francisco, ele é responsável pela vida dessas áreas e pela vida das pessoas que estão aí à sua volta, que estão ao seu redor, tá bom? Principalmente de uma galera que tem um pouco mais de grana, né? De uma galera que tem um pouco mais de dinheiro para fazer determinados investimentos. E aí que entra, né, os problemas e desigualdades sociais do nosso território, né, da desigualdade social do nosso território. Eu acabei de falar que é um lugar seco, que é um lugar que tem pobreza, que é um lugar que as pessoas mais pobres sofrem muito pela falta de água, tá? O inverso acontece com a galera que tem grana para investir. Por exemplo,
Sabiam que o Nordeste brasileiro é um grande polo produtor de frutas e um grande polo produtor de flores, por exemplo? Aí você perguntar, caraca, fruta e flor? Eu achava que fruta e flor precisava de muita água para sobreviver, para crescer e se desenvolver. E se você achava isso, você está certo, tá? Fruta e flores precisam de muita água. Essa galera que tem grana para fazer investimento consegue fazer um processo de agricultura irrigada, beleza? E essa agricultura irrigada vai trazer frutos muito positivos para a galera que consegue produzir nesse espaço, tá bom? Principalmente a fruticultura e a floricultura, né, que é a produção de frutas e de flores, tá bom? Vamos só dar olhar umas imagens para ajudar a gente a identificar esses processos? Olha só, galera. Aqui nós temos uma medição, né, de temperaturas e de pluviosidade que acontece ao longo de um ano, tá bom? A gente vai ter aí um gráfico formado através de um ano, né? Nessa região do semiárido nordestino, tá bom? Isso aqui é chamado de climograma. E esse climograma, galera, ele vai medir aí os meses do ano, como vocês podem ver embaixo, tá vendo? Tem J, F, N, A, M. O que é isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, beleza? Então você tem todos os anos do ano, ou todos os meses do ano, né? Todos os anos do ano. Isso aí não faz nem sentido. Você tem todos os meses do ano, beleza? De um lado você tem temperatura e do outro lado lá você tem o quê? Os milímetros de chuva que vão acontecer. Olha só que interessante, galera. A temperatura é medida por essa linha que está aqui em cima. E a quantidade de chuva é medida por essas barras que ficam aqui, tá beleza? Dá uma observada. Essas barras, elas são muito grandes? Não, o que significa que existe pouca chuva ao longo do ano. E essas barras estão concentradas principalmente quando? Principalmente ali, ó, em março e abril, que é quando a gente tem mais tendência de chuvas nessa região, beleza? E o que acontece com a temperatura, galera? Opa, temperatura aqui, ó. O que acontece com a temperatura? Nós temos temperaturas mais quentes nos meses de janeiro, dezembro, né, verão. Nós temos temperaturas mais frias em junho e julho, que vão ser, né, representados pra gente como o inverno, tá beleza? Então, esse climograma, ele consegue provar o que pra gente? Que a temperatura é elevada, tá ali próxima dos 30 graus, e que a gente tem pouca quantidade de chuva, chegando no máximo ali 50 milímetros de chuva no mês, tá? Quando tem uma chuva forte aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando, a gente chega aí a 150, 200 milímetros de chuva em um dia, tá? Os caras têm 50 milímetros, 100 milímetros em um mês, dependendo do mês que choveu muito. Olha a diferença, tá beleza? Por que isso acontece, galera? Lembra daquele processo lá que nós falamos das chuvas de relevo, né? Das chuvas orográficas? Então, elas influenciam diretamente para o interior do continente. E é por isso que nós temos aquele mapa lá. Aquele mapa lá, ele vai trazer pra gente o polígono da seca, tá? O que é o polígono das secas ou o polígono da seca? Ele é a representação do espaço no sertão nordestino que tem pouquíssima, né, condição de água, que vai ter pouquíssima chuva acontecendo ao longo do ano, tá? Isso vai estar basicamente no interior do Nordeste, beleza? Tanto que nós temos aqui a caatinga representada pra gente, olha os cactos aí que bonitinhos, olha as árvores pequenas e retorcidas com os galhos tortos para poder, galhos, né, com cascas bem grossas e galhos tortos em que as plantas não crescem muito, não tem os troncos largos, para que elas tenham uma dependência menor de água, né, para que elas consigam sobreviver na seca. Olha aqui, galera, esse aqui é o período de seca, fica tudo meio amarelo, né, fica uma paisagem mais opaca, sem muita vida. E nós temos ali, ó, a caatinga no período do verão, quando tem chuvas, né, quando a gente tem uma quantidade maior de chuvas nesse espaço. Olha a diferença aí de uma paisagem para outra, tá bom? Aqui, galera, eu trouxe um pouquinho para vocês da realidade. Olha só, nós temos ali o gado morto, né, que é um problema muito grave para a população mais empobrecida dessa região do Nordeste, que acaba perdendo, às vezes, toda uma produção ou toda uma quantidade de animais por conta da seca. Isso é muito grave, tá beleza? Nós temos aqui, ó, o São Francisco, a bacia do São Francisco, que nasce em Minas Gerais e que vai desaguar lá entre Alagoas e Sergipe, show de bola? Então passa pelo interior do Nordeste. E aqui nós temos, ó, a produção feita pelo aquele agroepop, agroetec, agroetudo, que é o agronegócio brasileiro, feita através da tecnologia da irrigação.
Então eles conseguem tirar a água do São Francisco, principalmente, colocar essa água nas lavouras e produzir, incluindo, galera, uva, incluindo alguns tipos de cultivos que são mais voltados para climas mais amenos ou climas, então, mais frios, tá beleza? A produção com grão no Nordeste, ela vai acontecer. Show? Por último aqui, mas não menos importante, obviamente, a gente vai falar sobre um processo, né, mais atual, que é de transposição do Rio São Francisco. Galera, o que vai ser essa transposição? Transposição são obras, tá, realizadas pelos governos. Isso já vem acontecendo do governo Lula, Dilma, até o governo Bolsonaro, tá? São diferentes processos de obras que vem acontecendo para criar dois eixos de rios artificiais, tá? O eixo norte e o eixo leste, que vão conectar a rios que são não permanentes em outras áreas do Nordeste, para que as águas de São Francisco cheguem até esses lugares e, ao chegar até esses lugares, essa água consiga abastecer outros estados, consiga abastecer outras regiões que sofrem com a seca. Tá beleza? Então esse é um processo aí bem importante para a gente, esse é um processo bem interessante, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas nossas aulas ao vivo. Show? Gente, por último, nós temos aqui o Meio Norte. Nome esquisito, né? Meio Norte. Por que Meio Norte? Porque Meio Norte, galera, é a faixa de transição do sertão para a floresta amazônica, para a região mais úmida do território brasileiro. Então é óbvio que ele não vai trazer a característica de ser um espaço seco, mas ele vai ter uma quantidade bem satisfatória de chuvas, tá? E essas chuvas vão gerar para aquela região uma mata bem específica, que é uma mata de transição entre a Caatinga e entre a floresta amazônica. A gente vai chamar essa área de mata de cocais, tá? E essa mata de cocais é muito interessante para a gente, porque ela vai trazer a principal atividade para a região. E qual é a principal atividade para a região? É o extrativismo vegetal, principalmente. Tá beleza? Olha só, galera. Essa mata aqui, que vai ter essas palmeiras, né? Ela vai ser extraída, né, alguns materiais. Existem ali, principalmente, uma predominância de babaçu e de carnaúba, tá? Que são árvores que podem ser exploradas e que os seus frutos, eles vão gerar óleos, eles vão gerar um consumo de modo muito amplo, tá beleza? E ali nós temos algumas pessoas que trabalham aí nessa extração desses vegetais, nessa extração aí desses frutos, na extração dessas sementes, para poderem ser utilizadas em diversas atividades, tá bom? Nós temos, inclusive, né, mulheres que trabalham com isso, são as quebradeiras de coco, tá? Essas mulheres são extrativistas e que vão viver basicamente desse processo. Os povos que estão ali vivem basicamente desse processo, tá? O que é muito perigoso para eles. Por quê, galera? Hoje em dia não, né? Há muito tempo, mas hoje em dia principalmente, nós temos no Brasil um processo muito grande aí de conflito dentro do campo, tá? De conflito no território brasileiro, mas que envolve o campo. Coisa que não está muito no jornal, por exemplo, coisa que a gente não vê no cotidiano aí da TV, tá? Mas esse conflito, galera, ele vai determinar a vida das pessoas. Por quê? Existem pessoas que dependem dessa terra para realizar a vida. Por exemplo, essas pessoas que vivem do extrativismo vegetal, tá? Existem pessoas que querem dominar essas terras, grilar essas terras, né, chamadas de grileiros, principalmente, tá? Que vão tentar pegar essas terras para si, para vender ou para fazer algum tipo de cultivo diferente dentro desse processo, tá bom? Essa charge aqui de um artista chamado Latuf, tá? Ela vai representar muito isso. De um lado nós temos a pessoa que quer cuidar da terra, que vive da terra e depende da terra, o agricultor ou então o extrativista, e do outro nós temos a pessoa que vai utilizar da força, vai utilizar muitas vezes da morte, né, de inocentes, sejam indígenas ou sejam agricultores ou extrativistas, para poder ganhar dinheiro, para poder lucrar cada vez mais, muitas vezes de modo ilegal, tá beleza? Então essa área é muito marcada pelos conflitos entre extrativistas e entre grileiros nesse espaço, tá beleza? Enfim, galera, por hoje é só, tá? A gente continua nossa conversa, nosso encontro ao vivo. Beijão, até mais e qualquer coisa eu tô por aqui. Valeu, tchau, tchau.